tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Proseando aqui pela Rádio Votorantim e TV Votorantim. O convidado de hoje, ele é uma pessoa muito especial. Na verdade, eu devo tudo a ele, é uma das pessoas mais importantes da minha vida e que inclusive segui essa profissão para seguir o legado dele e também porque eu amo. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade e eu sempre repito isso. Eu presenciei a minha primeira entrevista no Revelando São Paulo e foi com ele que eu aprendi a fazer uma pauta, que eu aprendi a conversar, a ter esse congraçamento e essa facilidade de conversar com as pessoas. O nome dele é Vladimir Aguimon. É Aguimon, o mesmo sobrenome que ele, porque ele é meu pai. Esse programa é um programa especial porque estamos na semana dos Dias dos Pais, mas para mim é um presente muito grande. Eu ganho presente todos os dias em tê-lo como meu pai, não apenas só essa semana. O nome dele é Vladimir Aguimon, ele é jornalista, advogado, professor e também radialista. Eu quero dar as boas-vindas a ele no programa de hoje. Será muito bacana prosear contigo hoje e é isso. É muito bom estar do outro lado hoje com uma entrevistadora e digo para vocês que é um maior desafio, um dos maiores da minha profissão. Então seja bem-vindo, Vladimir Aguimon, ao nosso programa Proseando. Quero agradecer a você, Ana Maria, é um orgulho saber que hoje você está do outro lado como jornalista. Quero mandar um grande beijo para todos os pais, dizer que da importância de ser também pai. Eu me sinto muito honrado de poder estar hoje aqui para contar um pouquinho da minha história. Muita coisa aconteceu, mas é o legado que a gente vai deixar. É o legado como cronista, como radialista, como jornalista, como advogado, enfim, um pouquinho da história a gente vai deixar. Então eu fico muito agradecido ao convite. Eu espero corresponder à expectativa sua, dos seus ouvintes, dos telespectadores, enfim, de vocês todos. Um grande beijo a vocês e vamos que vamos, né? É isso aí. Bom, para iniciarmos o programa, eu gostaria de começar com a primeira pergunta para a gente conhecer, né, para as pessoas que estão assistindo, conhecer um pouquinho a respeito da sua história. Então, como é que começou? Como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho pra gente, onde ocorreu a sua infância, conta um pouquinho dessa transição de criança a comunicador, Vladimir. Bem, eu na verdade, eu sempre fui do interior. A minha infância foi muito boa, foi em Presidente Venceslau, né? Uma cidade ainda forasteira, as ruas sem asfalto, né? Areião. A gente, na minha infância, jogava futebol no meio da rua. Naquela época você tinha bola número 1, 2, 3, 4, 5, né? E eu e mais meus amigos de rua, a gente jogava futebol na rua. E uma coisa interessante, que nunca vou deixar de recordar isso, passava boiada em frente à minha casa. Imagina você, né? Então, eu posso dizer que com a minha família em Presidente Venceslau, eu tenho muita saudade daquela época em função disso, né? Vivi realmente uma infância muito saborosa, uma infância cheia de graça, cheia de coisas, coisa que hoje a meninada praticamente não tem. Você brincava de peão, bolinha, jogar botão, futebol na rua, pé no chão. O grupo escolar ficava em frente à minha casa, minha mãe dava aula no grupo escolar. Quantas vezes que eu fui descalço, porque estava jogando futebol no meio da rua, era o horário da escola, batia o sinal, não tinha jeito de tomar banho de nada, ia para a escola. Imagina se alguém pode fazer isso hoje. Muita gente fala assim, não pode ficar de pé no chão. Tem que ficar com o pé no chão. A criança precisa ter o contato com a natureza. Então eu quero dizer o seguinte, eu sempre tive um contato muito assíduo, muito respeitoso e de muita alegria com a natureza na minha querida Presidente Venceslau. A gente sabe que quando era criança, né, teve esse contato com os botões e a partir disso o teu mundo mudou, né? Vamos dizer, essa amplitude mudou de ideias para comunicação, enfim. Como é que houve esse contato mais íntimo com a comunicação, Vladimir? Como é que foi? Olha, isso é uma coisa instinta, né? É uma coisa que eu acho que Deus te dá esse dom. Eu tinha, vamos dizer, 8 anos de idade, 9 anos de idade, a minha família, meus irmãos, o Vander, o Valder, jogavam botão, eu era o terceiro, né? E aí eu aprendi a jogar botão. E o que aconteceu? Na minha casa, à noite, lá em Presidente Venceslau ainda, eu lia muito já
os jornais sobre futebol, essas coisas todas, Rádio Bandeirantes na época, não é? Com as narrações de Edson Leite, Pedro Luiz, enfim, desses grandes monstros sagrados do rádio. Eu era um fã deles, né? O que eu fazia? Quando saía a tabela do Campeonato Paulista de Futebol, eu fazia a minha tabela que eu tinha os jogos de botão. E à noite, no fundo da minha casa, tinha a casa onde morava a funcionária da minha mãe, uma mesa de passar roupa, só que à noite eu pedia licença para ela e a mesa de passar roupa era o Pacaembu, era a Vila Belmiro, era o Parque Antártica, era o Brinco de Ouro da Princesa de Campinas, o campo do 15 de Piracicaba, do 15 de Jaú, e eu jogava botão sozinho. Aí nasceu o jornalista, a veia do jornalismo. Eu narrava o futebol, o botão que eu jogava sozinho, eu irradiava, comentava, fazia reportagem de campo, chamava o plantão esportivo, e isso, então, o jornalismo nasceu quando eu tinha 7, 8 anos de idade, né? O rádio é engraçado, quando você fala, tem um programa de rádio, o que acontece? Você transmite alguma coisa e alguém que está do outro lado, né, da linha, que seria o ouvinte, ele fica imaginando coisas. Eu tinha um programa chamado Confusão Legal, que foi um ápice desse programa, eu fazia com o Tânio Jairo, lá na Rádio Morada do Sol. E esse programa era um programa que nós criamos alguns tipos, né? E eu criei um tipo chamado Dona Josefina. Era uma senhora que tinha mais ou menos quase 90 anos de idade, ela participava todos os dias do programa. E ao lado dela, companheiro dela, era o pajé Urucubaca, que era feito pelo Tânio Jairo. A Dona Josefina era muito engraçada e ela tinha uma perspicácia incrível. E teve uma passagem que é emblemática até, que aconteceu, o programa era da meia-noite às 2 da manhã, na Rádio Morada do Sol, lá na Granja Julieta, lá em São Paulo. Bem, teve um dos programas que, mais ou menos 1h da manhã, ligam lá de Santa Catarina um senhor querendo falar, pedindo, aliás, ele dizendo o seguinte: olha, eu quero pedir um favor para vocês, porque o meu filho tem 10 anos de idade e ele quer conversar com a Dona Josefina. Ele é ouvinte e fã da Dona Josefina. E aí foi muito interessante, porque aí a Dona Josefina conversou com ele 1h da madrugada, com um ouvinte de 10 anos de idade que morava lá em Santa Catarina, imaginando que o sonho, segundo o pai dele, era fazer com que ele conversasse com a Dona Josefina. E foi muito legal, foi uma coisa incrível. Mas o resumo é a história da gente. A gente não pode negar a nossa origem e muito menos a história. Bom, nós já sabemos um pouquinho da infância, como é que tudo começou, essa relação com os botões quando era criança. Inclusive isso é muito interessante, é muito bacana ver essa relação íntima do que te fez ser um comunicador dessa área hoje, né? Mas além disso, você é editor do Jornal dos Romeiros, que praticamente é um dos jornais mais importantes para a cultura tradicional, que veio, né, trabalhando em cima das romarias e diversas peregrinações, né, a Pirapora do Bom Jesus, a Aparecida. Eu gostaria que me falasse a respeito desse projeto, como é que iniciou, qual que era a ideia inicial do Jornal dos Romeiros, do que se trata o Jornal dos Romeiros para o fomento para essa cultura tradicional, Vladimir? Em 1992, por aí, eu fui assessor de imprensa da Prefeitura de Cotia. Só que a minha origem é a origem caipira. Eu tenho assim muito orgulho de dizer assim, eu sempre fui e sempre digo o seguinte: eu sou um jornalista autenticamente caipira, com origem caipira, pé no chão. Bom, eu era assessor de imprensa em Cotia e eu fui em algumas romarias. E aí surgiu a possibilidade, nasceu a ideia na minha cabeça de fazer uma cobertura da Romaria de Calcaia do Alto. A Romaria de Calcaia do Alto é sempre no mês de abril. Alguns dias depois do meu aniversário, né, que é 17 de abril. Bom, aí eu fui fazer a Romaria de Calcaia do Alto e ao mesmo tempo aproveitei e fiz a Romaria de São Roque. Aí nasceu, né, acho que não é que nasceu, acho que verteu de novo aquilo que vem desde a nascença, né? O gosto pela terra, o gosto pela natureza, o gosto pelas coisas do próprio caipira, né? Porque quando eu disse para você que em frente à minha casa passava boiada, eu nasci nesse mundo do interior, né? Ia para as fazendas, tomar aquele leite quente tirado da vaca na hora. Então foi assim que nasceu a ver esse viés jornalístico
para continuar, não é? Se bem que ela veio lá de trás. E assim nasceu a ideia de se fazer romarias, não é? E a gente está fazendo isso até hoje. A romaria é um evento importantíssimo, ligado à cristandade, à Igreja Católica, né? Tem uma importância muito grande porque faz parte da cultura tradicional. Nós tivemos assim a felicidade de levar a própria romaria e o encontro de romeiros para o grande evento cultural do Estado de São Paulo, chama-se Reverendo São Paulo, da Secretaria de Estado da Cultura. Nós fizemos a coordenação desse evento, foi uma maravilha. Então eu me sinto assim muito gratificado de ter contribuído um pouquinho com o Jornal dos Romeiros, que tem aí, nasceu em 1995, a gente pôde fazer uma série de coisas. Eu acho que o objetivo de tudo isso é mostrar a romaria, mostrar e valorizar a romaria na sua essência, na sua raiz. Além do trabalho com o Jornal dos Romeiros, que a gente sabe que é muito importante, são mais de 20 anos de trabalho, você foi responsável por fundar a ERPA, né, que é a Associação Estadual de Romarias. Como é que houve esse congraçamento e qual que é a importância disso para a junção e valorização, né, das diversas manifestações culturais e tradicionais do Estado? Olha, quando eu tinha escritório em Pirapora, a gente tinha um contato assim, muito assíduo com os presidentes de romaria, com as pessoas ligadas à romaria que nos visitavam em Pirapora e com a divulgação do próprio jornal, né? E também do Santuário do Bom Jesus, como a gente também fez o Santuário de Iguape, né? E também o Santuário de Aparecida. São diversos santuários do Estado de São Paulo que o jornal pôde e teve a possibilidade de mostrar alguns eventos desses santuários. Então surgiu alguns problemas, que tinha uma portaria do Estado de São Paulo, da Secretaria de Transportes, exigindo que os romeiros pudessem pagar uma taxa, né, para poder cavalgar. E aí aconteceu uma série de problemas, até que estourou uma situação inusitada. O presidente da Romaria de Indaiatuba, o Sidão Gaspar, que é meu amigo, ele foi parado na estrada pelo policial, guarda rodoviária, querendo prendê-lo porque não tinha pago uma taxa. Isso foi o estopim de tudo. Aí o que nós fizemos? Começamos a fazer um trabalho de base, de reuniões com os presidentes de romaria, com o objetivo realmente de mostrar a verdadeira romaria, os propósitos das romarias e também contestar essa taxa que era um absurdo no meu entender. Aí nós criamos, depois de diversas reuniões, nós criamos a ERPA, Associação Estadual de Romarias Paulista, com esse objetivo, não só de preservar as verdadeiras romarias, mostrar o verdadeiro calendário, resgatar a raiz da romaria e mostrar o quanto ela é importante para a cultura tradicional. Porque, como eu disse, ela faz parte da cultura tradicional. Mas por N razões, ela ficou um pouco no papel, não pudemos dar tanta sequência. É uma ideia ainda poder voltar a falar da ERPA, colocá-la em prática, porque eu acho que é uma associação que foi criada com muito amor, com muito carinho, e eu acho que seria muito importante a gente dar continuidade à ERPA, né? Porque, como eu disse, a romaria ela faz parte da cultura tradicional do Estado de São Paulo. Então, e quem é que não conhece romarias do Estado? Além disso, além desse trabalho com as romarias, nós sabemos que também é escritor. Inclusive tem um livro publicado, né, que se chama O Caipira na Capital. E além desses, existem outros livros também que já foram produzidos e servem para uma futura publicação. Então eu gostaria que me falasse a respeito mesmo do Caipira na Capital, que foi essa realização desse primeiro sonho teu, né? Como é que foi? Qual que é o objetivo? Qual que é a relação desse livro com o fomento à cultura popular, Vladimir? O Caipira na Capital justamente... Eu sou cronista, na verdade, né? Eu sou cronista e contista, né? Então a crônica faz parte do meu dia a dia. Bem, o Caipira na Capital nasceu de um contato que eu tive, inúmeros contatos, né? Porque o olhar do cronista é engraçado. O que é o cronista? É o escritor que tem um viés. Quando ele vê alguma coisa, o que ele faz? Ele transforma aquela visão que ele teve num fato, né? E cria uma história que chama-se crônica, né? E aí ele enfeita, faz um monte de coisa para transformar aqui um texto entendível e gostoso de ler. E curto também, não é? E o Caipira na Capital nasceu de tudo isso, dessa minha história, né? De vivenciar o interior, de vivenciar romarias, de vivenciar tantas coisas. E é a valorização do caipira. O que é o Caipira na Capital? É aquele cidadão que morou, nasceu no interior, nasceu no sítio, o contato com os animais, o contato com a natureza,
e com muita simplicidade. Até que um dia recebeu uma visita de um primo, morando na capital, e colocou na cabeça dele que, olha, você é caipira, você tem que sair dessa, você tem que mudar para uma grande cidade, se tornar um cidadão urbano, que é muito mais bonito, mas, enfim, enfeitou esse outro lado da vida. E o caipira, o que fez? Foi para a capital. Só que ele quebrou a cara, né? Ele quebrou a cara porque ele começou a ver aquelas coisas e ele se sentiu realmente abandonado, angustiado, triste, até que ele retornou para o sítio dele, e lá ficou até o fim da vida. Então o Caipira na Capital nasceu com essa proposta de valorização do cidadão raiz, do cidadão caipira, e em forma de crônica, né? Então o Caipira na Capital é um livro acho que com 30 crônicas por aí, e daí para frente, como cronista, eu escrevi aí umas 200, 300 crônicas, e tem aí umas 3 ou 4 já condensadas, sintetizadas nos próximos livros que, se Deus quiser, eu quero lançar. E além dele, tem um conto também que eu escrevi, que está para ser lançado. A gente está com dificuldade agora com essa pandemia, mas a ideia é lançar. É a história de um sertanejo, de um retirante, né? E o livro chama-se Palhaço, um Sonho. Um menino que com 10 anos de idade assumiu a paternidade da família e se mandou com a família toda como retirante, e aí se transformou, né? Se transformou, e foi uma história muito bonita. E também um livro sobre o Reverendo São Paulo, que eu tenho, está praticamente pronto, que seria também o retrato desse trabalho de quase 20 anos com a Secretaria da Cultura, com o Reverendo São Paulo, mostrar o trabalho do artesão. É simplesmente a valorização, são reportagens feitas durante esses quase 20 anos do Jornal dos Romeiros, mas com esse intuito de valorizar efetivamente quem é o grande protagonista do Reverendo São Paulo, que não sou eu nem você, é aquele que fez. Quem é que fez o Reverendo São Paulo? São os artesãos, né? São aqueles que realmente trabalharam, os culinaristas. Então, esse livro, ele se presta para valorizar todos aqueles que realmente fizeram do Revelando o grande evento cultural do estado de São Paulo. Está pronto, e eu tenho assim muita esperança de que esse ano a gente possa lançá-lo ainda. Todos nós temos momentos importantes como profissionais e também em vida. Isso é excepcional. Isso traz a marca, o registro, né, nosso enfim, da carreira, enfim, da nossa vida, para a gente contar depois para os nossos filhos, para os nossos netos. E esses são momentos incríveis, como esse congressamento que a gente está tendo aqui agora. E eu gostaria que me dissesse, houve um momento na tua profissão, uma entrevista que fosse simbólica, que você poderia contar pra gente e compartilhar como é que foi isso e o porquê que esse momento foi tão especial na sua carreira? Olha, é muito difícil você se lembrar do primeiro momento de entrevista, né? Foram milhares, né? Milhares de entrevistas. Eu quero dizer assim, aquilo que é mais simbólico, na verdade, como entrevistador, é você conversar com alguém e fazer com que esse alguém derrame lágrimas, se sensibilize com a própria entrevista. Foram inúmeras, principalmente como o jornalista Romero, isso aconteceu inúmeras vezes. Eu quero aqui me relembrar um fato que nunca deixou de ser marcante, é marcante, faz parte do meu livro, Crônicas Romeiras, que também deve estar aí para sair, com uma senhora que morava em Calcaia do Alto. E eu estive na casa dela, ela teve um problema de saúde, e depois de quase 40 anos, ou 50 anos de caminhada, né, ela sempre ela era a que levava a bandeira dos pedestres. E o pedestre é o grande peregrino nas romarias, né? E ela não tinha mais condição física de ir para Pirapora. O que aconteceu? Eu estive na casa dela, na saída da romaria, os romeiros passaram, fizeram uma homenagem a ela, ela ficou sensibilizada e ela me disse: Vladimir, eu quero o meu último desejo como romeira. Eu quero estar em Pirapora de manhã e na Rua do Bom Jesus, pegar a bandeira da romaria de Calcaia e entrar com a bandeira... Veja só, até eu me emociono com isso. Então, ela me disse isso, que iria levar a bandeira da romaria para dentro do santuário. E de manhã, 8 horas da manhã, eu estava na Rua do Bom Jesus, em Pirapora, em companhia dela. Quando apontou a bandeira da romaria,
Ela, Vladimir, agora eu vou conseguir. Deus me deu essa oportunidade. Eu vou pegar a bandeira, vou entrar. E eu fiz uma entrevista com ela que me deixou até talvez mais emocionado do que ela. Porque eu fiz todo esse trabalho, ela entrou com a bandeira com todo o problema físico, problema de saúde muito grave, tanto é que ela já faleceu. Ela entrou com a bandeira, foi a última coisa talvez que ela tenha feito como romeira. E eu tive o privilégio como jornalista de fazer essa matéria. E essa matéria faz parte do meu livro Crônicas Romeiras. Eu descrevo mais ou menos todo esse trajeto, né? Um pouquinho da vida dela, com fotografias, com a entrevista que eu fiz com ela. Então eu quero dizer assim, muitos momentos de emoção, mas esse é um momento marcante na minha vida, né? Foi com essa senhora lá de Calcaia do Alto. Sim, eu imagino, e é de se emocionar mesmo, né? Eu imagino como deve ter sido isso. Inclusive, as pessoas que saíam no jornal na época, né? Muitos anos depois, os filhos, os netos, enfim, eles disseram: nossa, olha meu avô aqui registrado nesse jornal. Tá aí a importância de um veículo de comunicação, seja ele impresso, seja online, enfim. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O Vladimir de hoje, o profissional, o cara que há mais de 30 anos tá nessa profissão, trabalha com isso por amor, ele acredita em realização pessoal? Qual que é o propósito do seu trabalho até hoje? É gratidão? Sem dúvida, né? Por exemplo, isso que eu acabei de narrar, dessa senhora lá de Calcaia, é a prova real disso, né? Uma outra prova real foi também na Romaria de Calcaia. Um ex-presidente da Romaria, de idade, eu fiz a cobertura da Romaria, e aí ele tinha um amigo chamado Bacano, que era um burro que ele tinha uma estimação, que é uma história muito bonita, por sinal. Então, o sobrenome dele é Dito Pires, o nome dele. Ele foi um dos fundadores da Romaria de Calcaia, presidente muitos anos, e ele não tinha mais condição física também, já estava praticamente no final da vida, e eu fiz a Romaria de Calcaia. No retorno para Calcaia, eu cheguei antes da Romaria. Eu fui até a casa dele, fiz uma entrevista muito interessante com ele, com os filhos dele dando todo o suporte de informação e tal. E aí o que aconteceu? Antes de sair o jornal, ele faleceu, né? Ele morreu. Mas saiu no jornal, na capa do jornal, saiu a foto dele, uma senhora, uma bonita entrevista, contando a história dele com o burro chamado Bacano. E interessante dizer também, e quando ele faleceu, no paletózinho dele tinha a foto do burro. Que ele, no final da vida, roubaram o burro dele, sumiu o burro dele. E ele morreu sem o burro. Mas é uma história também que para nós, como ser humano, como jornalista, sabe, é de uma satisfação muito grande. O jornalismo talvez não te ofereça o dinheiro em primeiro plano. Pode até acontecer, mas o mais importante é isso, você é um contador de histórias, você é um narrador de fatos. O jornalista é exatamente isso, ele leva a informação, ele conta uma história como o cronista conta a história, o contista também, não é? Então, eu acho que o que satisfaz a gente é exatamente isso, é você ver a sua história fazer alguém sorrir, fazer alguém se emocionar, fazer alguém falar, puxa vida, serviu de exemplo para mim. Quantas coisas que eu escrevi e que alguém me disse depois, me telefonou, passou um WhatsApp hoje e me disse: Vladimir, você não sabe o que você fez para mim. Quanto custa isso? Não custa nada. Custou o quê? Custou a vontade de você fazer. Tem outra história também da Romaria de Jundiaí. Eu fiz uma matéria com um senhor que ele recebendo a hóstia às 5 horas da manhã no Santuário do Bom Jesus em Pirapora, na celebração da missa. Depois ele faleceu. Eu coloquei ele na capa do jornal, recebendo a hóstia. Um dia o filho dele me falou: puxa vida, ó, na minha casa, aquela capa é uma fotografia que está na sala da minha casa. Quanto custa isso, Vladimir? Eu falei: não custa nada. Fez bem para vocês? Eles disseram: foi o maior presente que nós recebemos. Agora eu pergunto: quer satisfação maior do que essa, como jornalista, como ser humano? Então eu acho o seguinte, eu acho que Deus te dá a condição de poder fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu digo assim, como jornalista, eu me sinto assim muito gratificado. Muito gratificado. Exatamente, eu nasci para ser isso e continuo fazendo com muito carinho, com muito amor as minhas crônicas, as minhas histórias, os meus livros, as páginas do jornal, e a gente sabe que tudo isso é com muito sacrifício num país que infelizmente ainda não valoriza a cultura, não dá espaço para a educação, precisa ser resgatado tudo isso. Mas nós
devemos e precisamos fazer a nossa parte. Mas como é que você, jornalista raiz, avalia hoje o avanço mesmo do jornalismo com as ferramentas, né, midiáticas, essa rapidez, né, essa evolução, esse excesso de informação e também desinformação, fake news, enfim, isso vem também ameaçando o jornal, principalmente o jornal impresso, né, que as pessoas dizem que pode até morrer o jornal impresso, desaparecer. Mas o Vladimir, ele acredita nisso? Qual que é a opinião dele referente a essa evolução, essa rapidez com que as coisas estão acontecendo hoje? Então, eu acho assim, essas novidades tecnológicas, elas vêm acrescentar, porque se você analisar bem, hoje, na rede social, tem muito jornalismo dentro da rede social. Tem muita coisa, então você pode se programar e dividir com as pessoas, levar para as pessoas uma boa informação. Agora, o jornal impresso, será que ele perdeu totalmente espaço? Não, ele não perdeu totalmente espaço. Ele vai ser importante. Eu digo por mim que sou leitor. Eu gosto de ler o jornal impresso. É preciso você pegar o jornal impresso. O contato físico. É que nem essa história hoje de você trabalhar em casa. É importante? É importante, mas não pode ser a solução. Porque você tem um lado social. Você tem um lado do tete a tete, de encostar nas pessoas, pegar da mesma maneira, com analogia, você pega no jornal, você pega na revista, você precisa ter presente ali. Eu, quando escrevo um texto, eu vou imprimir. Para quê? Para você fazer uma avaliação melhor na correção. Então o jornal impresso não vai morrer nunca na vida. É um outro espaço, quer dizer, a rede social está aí, é um espaço que ela adquiriu, novo, mas o jornal vai continuar tendo um espaço, mesmo que seja menor, mas ele vai continuar tendo. E vai, também um detalhe, né? O tempo vai mostrar quem são os bons jornalistas. Como em qualquer área, você só pode sobressair desde que você tenha competência. Esse que é o grande lance, oportunidade e competência. Se você não tiver oportunidade, você não pode mostrar a sua competência. Então é preciso realmente você mostrar o seu trabalho. E para você ser um bom jornalista, uma das coisas fundamentais é ler. Sim, precisamos mesmo. Você acredita, olhando tudo que você passou hoje, nesses mais de 30 anos de profissão, se emocionando, noticiando, enfim, sendo um agente muito importante para a comunicação, para o fomento da cultura, todo esse trabalho, se você olhar para o menino lá de trás, em Presidente Venceslau, jogando botão com os irmãos, nem imaginava que tudo isso fosse acontecer. Se esse menino observa o Vladimir maduro, o Vladimir que se tornou hoje, o que ele iria dizer? Ele estaria orgulhoso do que se tornou hoje, com as ações que aconteceram para você estar aqui hoje? Eu acho que a gente não pode viver de passado, porque se a gente não fosse cometer, e se o ser humano não cometesse tantos erros, talvez ele estivesse lá na frente, ou talvez nem estivesse. Então eu digo assim, eu tive muitas oportunidades, eu fiz televisão, eu fiz rádio grande, eu fiz rádio fora do estado de São Paulo, eu fiz bastante coisa. Não é? Poderia estar numa televisão grande hoje, quem sabe, não é? Mas eu acho que não era isso. Não é? Mas talvez se eu tivesse ficado na Gazeta, na época eu fazia TV Gazeta, fazia esporte na Gazeta, talvez eu tivesse caminhado na televisão para fazer outras coisas, mas eu não teria feito o Jornal dos Romeiros. Talvez esse viés de cronista, talvez não tivesse aflorado como aflorou. Então eu digo assim, estou satisfeito sim. Faltou coisa? Faltou. Mas eu sou um cidadão que acredita na reencarnação. Eu sou espírita. Então eu acho que muita coisa pode acontecer lá na frente. Não é? Quem sabe numa outra oportunidade eu vou ter condição de fazer exatamente aquilo que faltou. Mas eu quero dizer o seguinte, Vladimir Aguimon está ótimo, com todos os erros, não é? Mas muita coisa foi feita. Eu acho que o meu legado vai ficar aí, para muita gente ver, para muita gente falar, puxa vida, ele fez isso, fez aquilo. É isso daí. Eu acho que a vida é exatamente isso. É você poder fazer, ter a oportunidade de fazer aquilo que você gosta. Não importa se as pessoas gostem, não gostem. O importante é você estar bem com você mesmo. É você se comunicar com o seu eu. É aquilo que eu disse. O que é o caipira? As pessoas falam, o caipira é uma coisa pejorativa. Não, o caipira, você tem que ser orgulho de ser caipira. Quando você tem uma identificação com o seu eu e cultua esse seu eu e assume esse seu eu, você efetivamente é o caipira. Bom, é isso. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria de finalizá-lo, primeiro agradecendo a você, Vladimir, meu pai, enfim, te desejar um feliz Dia dos Pais, te dizer também que eu sou muito orgulhosa de ter um pai como você, espelho em você, assim como espelho na minha família, que é o maior bem da minha vida.
Agradeço muito pelo Proseando de hoje, é muito bom poder entender, poder saber um pouco mais da sua história, da sua infância, voltar a tudo isso, né? E ter uma visão também, não só como filha, mas como profissional. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa, eu acho que esse desafio foi conquistado, né? Foi um desafio entrevistá-lo hoje aqui no Proseando, mas também uma dádiva. É uma dádiva tê-lo aqui hoje, um mestre, um excelente jornalista, para mim o melhor que eu já vi na minha vida. E é isso, muito obrigada pela presença e foi um prazer enorme, muito grande tê-lo aqui e prosear no programa hoje pela Rádio e TV Votorantim. Obrigada pela presença. Bom, obrigado. Quando a gente fala em prosa, sempre é gostoso prosear, tomando um café gostoso, né? Comendo uma mandioca nossa, né? Brasileira. Então o caipira gosta de... O que ele gosta? Qual é a fartura do caipira? A satisfação. Por isso o caipira ele recebe na porta da frente da casa dele. É engraçado isso, né? Justamente para tomar um café, para prosear. E a prosa tem que ser na frente. Depois ele vai para a cozinha, onde você toma um café, come uma mandioca junto, enfim, uma prosa ao lado de um fogão a lenha. Obrigado, Ana Maria. Foi muito legal falar com vocês, prosear com você, prosear com seus ouvintes, com seus telespectadores. Eu acho que valeu bastante a pena. Me senti bastante honrado e orgulhoso por isso. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, essa foi a entrevista com Vladimir Aguimon, radialista, advogado, cronista, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre reforço para você aí que quer participar do programa, tem uma sugestão de pauta, basta mandar um direct pra gente via Facebook e também Instagram. A Rádio Votorantim também tem o canal no YouTube, que é um canal novo, que é Rádio Votorantim também. Nos vemos no próximo Proseando. Agradeço muito pela audiência e por você estar assistindo até agora. Até logo!